Tudo bem com vocês? Tranquilos? Bom, hoje gostaria de dar uma palavrinha sobre as regiões metropolitanas brasileiras. Veja bem, é comum a gente falar em metrópole. Metrópole, como vocês sabem, é uma cidade normalmente com mais de 1 milhão de habitantes e que tem uma área de influência muito grande. Mas quando eu falo de região metropolitana, o conceito ligado ao estudo da urbanização é diferente. Muita gente confunde. Normal. É o seguinte: como que o IBGE, e está na lei, está na Constituição brasileira, classifica uma região metropolitana? É um conjunto de municípios contíguos e integrados economicamente a um município central mais importante. E que esses municípios têm em comum os serviços e infraestruturas oferecidos à população. Quando eu falo de municípios contíguos, eu quero lembrar um termo importante para a gente recordar: conurbação. Quando as cidades crescem e se juntam, como acontece em várias partes do Brasil. É o caso aqui da nossa região metropolitana, mais visível entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde a divisa dos municípios muitas vezes é uma rua, com populações vivendo dos dois lados e se deslocando dentro desse espaço geográfico. Outra coisa importante para recordar é que o fluxo de pessoas na região metropolitana diariamente é muito intenso. Pessoas que se deslocam entre os municípios para estudar, para trabalhar, enfim, para pagar contas, né? O deslocamento é muito intenso, né? Nós vamos chamar de migração pendular quando uma pessoa se desloca diariamente de um município para o outro e volta para o seu município de origem, onde ele vive, para dormir, para descansar. Migração pendular. Milhões de pessoas no Brasil fazem esse tipo de migração diariamente. E a própria Constituição deu poder aos estados, às unidades federativas, de criarem suas regiões metropolitanas dentro dos seus limites estaduais. Tudo bem? Hoje no Brasil nós temos 74 regiões metropolitanas. Lógico que a gente vai ter que recordar que existe a área de influência, né, pessoal? A área de influência é fundamental. Já já eu volto a falar. Então, o que acontece? Às vezes, e no caso do Brasil é único, essa região metropolitana, onde as pessoas se deslocam, a infraestrutura em comum, não está dentro da unidade federativa, de uma única unidade federativa. Ela pode abranger também outras unidades, uma ou mais, duas ou mais, desculpa. E aí nós temos o caso de Brasília, do DF, que o DF, o Distrito Federal, nossa capital, apresenta uma região metropolitana que, além do próprio DF, também abrange municípios de Goiás e de Minas Gerais. Lembre-se que um pedacinho do DF, que é quase que um quadradinho, está lá colado com Minas Gerais. Então, nesse caso, forma-se uma RIDE,
RID, Região de Integração e Desenvolvimento Econômico. A mesma ideia das regiões metropolitanas, mas com o quê? Olha aí, com áreas abrangendo 2 ou mais estados, ou unidades federativas, que é o mais correto para se referir aos estados brasileiros, né? O F. Tudo bem, pessoal? E aí vamos para as áreas de influência. Sabemos que existem 2 metrópoles nacionais no Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. E uma que entra por uma questão mais política, que é Brasília. Óbvio que essas regiões metropolitanas, elas também têm uma área muito grande de influência, não tenha dúvidas. Além do que, a população é imensa. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo, uma cidade, um município com mais de 10 milhões de habitantes, 12 milhões, mas a sua região metropolitana hoje tem 21 milhões de habitantes. 21 milhões, pessoal. Pensa, o nosso estado de Goiás tem aproximadamente 7 milhões de habitantes. Só na Grande São Paulo, que é o termo que se usa, Grande São Paulo, Grande Goiânia, Grande Rio, só na Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tem uma população 3 vezes maior que todo o estado de Goiás. Significativo, né? Imagina o fluxo de pessoas, de mercadorias, de informações, de capitais. Precisa de muita infraestrutura para isso. E elas são essenciais para que haja esse fluxo todo. Tudo bem? Então, São Paulo, Rio e Brasília. Brasília é político. Não à toa, das 4 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil, as 3 que eu falei estão entre elas. Primeiro, São Paulo, com 21 milhões de habitantes. Grande São Paulo, né, gente? Região metropolitana, RN. Segundo, o Grande Rio, com 12 milhões de habitantes. Terceiro, Belo Horizonte, Grande BH, com 5 milhões e meio de habitantes. E em quarto lugar, com mais de 4 milhões de pessoas, o DF e suas regiões do entorno, Goiás e Minas. Olha aí. Aí nós vamos ter a Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, né? Porque normalmente aquelas metrópoles que têm uma influência marcante, né, regional, até ultrapassa também as fronteiras da região onde ela está inserida, elas são muito importantes nesse contexto. E aí nós temos que citar quais são as metrópoles no Brasil, fora essas 3 de influência nacional. Lembrando, Rio de Janeiro e São Paulo e Rio, influência econômica e cultural total. Tá? Já Brasília, uma influência política, é a capital do país. E aí você vem com mais 9 metrópoles que formam sua região metropolitana. No norte, Manaus e Belém. No nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador. No sudeste, além do Rio e São Paulo, Belo Horizonte. E aparece uma no sudeste que ela é meio eclipsada, porque está muito próxima de São Paulo, Campinas, certo? Que forma a sua região metropolitana. No centro-oeste, além de Brasília, óbvio, Goiânia, a grande Goiânia. E no sul, Curitiba e Porto Alegre. Fechei o grupo. Essas são as principais metrópoles do Brasil e, coincidentemente, as principais regiões metropolitanas. Não tenham dúvidas. Tá? No total dá 13. 13 regiões metropolitanas muito significativas, com metrópoles de abrangência
nacional, em termos de influência, polarização, e regional, guardando as suas devidas proporções. E aí vai descendo na hierarquia de importância. Tá, vão aparecer outras, lógico. Cidades regionais, que são menores, até chegar numa vila. Mas o importante é isso, focar na área de influência. E no caso das regiões metropolitanas, estudar o contexto dessa localidade com dezenas de municípios. Só para você ter uma ideia, na Grande São Paulo, né, com 21 milhões de habitantes, além da cidade-mãe, a cidade mais importante, que é o município de São Paulo, temos outros 40 municípios conurbados. Cuidado com a questão ligada à conurbação. Será que esses municípios, todos eles, no caso que eu estou pegando específico de São Paulo, estão ligados fisicamente? Não necessariamente. Pode ser que um município ou outro não tenha uma ligação física contígua, totalmente ligado. Pode ter espaços de fazendas, de áreas muito verdes entre um e outro, mas não se esqueçam, eles estão integrados economicamente e a infraestrutura, como por exemplo os transportes, servem a todos. Ok, pessoal? Então tá aí uma palavrinha sobre regiões metropolitanas brasileiras. Valeu? Um abraço a todos. Obrigado.